Gostaria de, nesse vídeo, responder a meu amigo Matheus, que fez um vídeo respondendo ao Conde Lopé. Bom, eu aqui não vou entrar no mérito da questão, mas antes gostaria de esclarecer algumas coisas. Sou cristão, tenho muitos amigos ateus, gosto deles e os respeito muito. Parafraseando o meu amigo Júnior Sariano, do Submundo Intelectual, não ridicularizo as pessoas por serem ateus. Não desconsidero o ateísmo como uma hipótese intelectual, nem vou dizer que todo ateu é burro, todo ateu é ignorante, é imoral. Não. Não sou fundamentalista, nem literalista, nem anticientífico. Amo a ciência, a biologia e tudo mais. Meu objetivo é um diálogo respeitoso, não degladiar de forma ofensiva ou de ridicularização. Todos estamos aqui para trocarmos ideias e conhecimentos. Respeito é a base de tudo. Os ateus pedem respeito aos cristãos, mas alguns deles devem muito também aprender a ter respeito pelos cristãos, pela igreja, em vez de usarem de xingamentos, sátiras e termos pejorativos. Muitos ateus e outros críticos gostam de generalizar todos os religiosos num saco só e assim fica mais fácil ridicularizá-los. Errado! Você gostaria que eu lhe dissesse que todo ateu é imoral, todo ateu é stalinista, todo ateu é assassino? Não! Assim como existem falsos cristãos que agem errado, não seguem os preceitos cristãos, tem ateus que, independentemente de seu sistema de negação de Deus, são toscos e imorais. Como disse o Júnior Sariano, também não gosto de gente tosca. Políticos, religiosos, ateus, quem quer que for. Não tenho nada a ver com Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Estevão Hernandes ou qualquer outro mercenário que usurpa o nome de cristão. Não os considero representantes legítimos do cristianismo, mais do que consideraria um assassino como Stalin exemplo digno de um ateu. Apesar de minha proposta ser séria e de respeito, peço desculpas se em algum momento, por usar também, já que se alguns ateus podem eu também posso, usar de humor e comicidade, ofender alguém. De forma alguma é minha intenção. Dito isto, vamos aos esclarecimentos. As universidades. A primeira universidade do mundo não foi criada por ateus e também não foi criada por cristãos. Ela foi criada no Marrocos em 859. Mateus aqui fala sobre universidade, ciência, etc. Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa. A função da igreja não é ser uma instituição científica. É uma instituição religiosa, baseada na fundação de Jesus a Pedro em Mateus 16:18. Pois bem, a Bíblia não é um manual científico, não é uma carta astronômica de Ptolomeu ou um tratado de Aristarco de Samos. Não uso a Bíblia como um tratado científico naturalista. É um livro teológico. E antes que algum ateu pule da cadeira dizendo: Tá vendo? Tá vendo? Eu falei que a Bíblia e o cristianismo eram infundados porque não tem base na ciência. Vamos dizer que é cedo demais para isso. Ou, como se diz em inglês, no so fast. Eu não assumo que só o cristianismo foi responsável pelo nascimento da ciência. Eu não assumo que o cristianismo, só o cristianismo, foi responsável pelas artes ou outras formas de expressão artística, científica ou cultural. O que eu quero fazer nestas séries de vídeos é somente responder os ataques de muitos ateus que têm uma simplificação errônea de certas partes da história e usam isso para denegrir a imagem do cristianismo. Não é só ficar na defensiva, é uma atitude de honestidade intelectual responder a acusações infundadas de meias verdades e preconceituosas. Meu objetivo é demonstrar que, sim, apesar do cristianismo ter seu objetivo no céu e ter uma missão religiosa, ele está com um pé plantado no mundo, apesar do reino de Cristo não ser um reino exclusivamente mundano. E parem, meus amigos, de citar exemplos de pessoas, de maus cristãos, do Papa Alexandre VI, de Valdemiro Santiago. Vamos voltar ao Mateus. Realmente foi fundada por cristãos em 1088. Por quê? Na verdade, as universidades medievais foram o resultado de um processo de reforma na educação iniciado por Carlos Magno, por volta de 780, mais ou menos. Agora, vamos ver como o Carlos Magno trabalhava? Mateus começa dizendo sobre a fundação da primeira universidade cristã em 1088.
Segundo ele, as universidades cristãs foram resultado de uma reforma de ensino iniciada por Carlos Magno, onde, mais uma vez, segundo ele, este usava de força para a conversão e intimidação para que o ensino fosse imposto. Entenda uma coisa, Mateus, não é uma questão de quem é quem. A questão é demonstrar a boçalidade e tanto desassiso ateu com relação aos argumentos que você apresenta. É óbvio que a arte, ciência e cultura já existiam antes do cristianismo vir a lume. O fato é que a história não mostra essa fábula, essa mentirosa cavilosidade preconceituosa que muitos vítimas da propaganda do iluminismo querem. Meu objetivo é mostrar que a história vivida pelo cristianismo não é esse preto fosco que pintam. Não é um mundo visto pelos olhos de um cão preto e branco, mas um mundo complexo e diversificado. Um dos males que muitos céticos e outros modernistas usam e dizem, e fazem, aliás, é verem os séculos passados ao interpretar a história cristã pela ótica do século em que vivem. Isso é um erro. Meu objetivo não é mostrar que os cristãos ou o cristianismo fundaram a ciência, as artes, nada disso. Já existiam. Meu objetivo é claro, mostrar que, apesar de ser uma religião com visão transcendente, o cristianismo é plenamente racional e não é formado por terroristas, assassinos, anticientíficos ou destruidores de bibliotecas de Alexandria da vida, como de uma forma tão imberbe alguns pintam por aí. Afinal, gente tosca tem em todo lugar. Assim como existem falsos cristãos, existem ateus imorais. E nem porque existem ateus imorais, eu digo que o ateísmo é inválido. Certo? Não é uma questão de mostrar que, intelectualmente, o ateísmo é melhor que o cristianismo, ou vice-versa. Como você bem disse, inteligência, arte e cultura não têm a ver com crença. É devido ao fato de aprendizagem, pesquisa e curiosidade da pessoa. Vou citar aqui do livro do Dr. Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa. Nada igual a ela existia na antiga Grécia ou Roma. A instituição que hoje reconhecemos, com suas faculdades, cursos de estudo, exames e diplomas, bem como a conhecida distinção entre o estudo de graduação e pós-graduação, nos vem diretamente do mundo medieval. E não é nenhuma surpresa que a Igreja deveria ter feito muito para promover o sistema universitário emergente, uma vez que a Igreja, segundo o historiador Lowry Dale, foi a única instituição na Europa que demonstrou interesse consistente na preservação e cultivo do conhecimento. Bom, gostaria que o Mateus citasse fontes e referências do que fala. Deixa passar inúmeras informações históricas, reduz tudo num simples eufemismo do terrorismo de Carlos Magno. Mas vamos ver como Carlos Magno trabalhava mesmo? Mateus não menciona os bárbaros. Quem? Os bárbaros? Eu pensei que a civilização romana era perfeita, evoluidíssima, assim como os bárbaros, e depois veio a igreja e tocou fogo em toda essa perfeição. Bom, me desculpe, mas você está errado. Diz Daniel Hopes que o período histórico do século V ao XI foi um dos mais difíceis períodos da história, e que é só pela igreja, guiada por uma inspiração transcendente, trabalhando para fins sobrenaturais, se construiu o mais eficaz agente da salvaguarda da civilização. Mateus também não menciona Alcuino de York, que era professor e bibliotecário de Carlos Magno, que o ajudou a coletar e copiar os manuscritos antigos. Na verdade, quase todo o nosso conhecimento de literatura antiga é devido à coleta e cópia que começou sob Carlos Magno. Mas isto o Mateus não menciona. Aí depois ele chegava para o povo do território que foi conquistado e dizia mais ou menos o seguinte: ou vocês se convertem ao cristianismo, ou, vamos usar um eufemismo aqui, vocês vão passar dessa para melhor. Aí fica fácil você dizer que as universidades foram criadas por cristãos. Carlos Magno, educado pela igreja, incentivou a educação, as artes, chamando os bispos para organizar escolas ao redor das catedrais. Esse homem, considerado o pai da Europa, não era todo livre da influência dos bárbaros, ainda que tenha sido persuadido da beleza, verdade e superioridade da religião católica,
mas ele fez o possível para estabelecer um novo Império Europeu Católico. O historiador Christopher Dawson escreveu que Carlos Magno fundou uma sacra arquitetura romana, tanto quanto fundou um sacro Império Romano. Carlos Magno chamou artistas de toda parte, incluindo Odin, um dos construtores da Capela Palatina de Aix. Agora eu vou citar do livro do professor Felipe Aquino, Uma História que Não é Contada. Foram necessários 6 séculos para a Igreja modificar as bases da sociedade que surgiu das invasões bárbaras. A grande arma da Igreja foi a pregação. São Cesário de Arles, São Martim de Tours, São Pedro Crisólogo, São Leão Magno, São Firmino, Santo Eloy, São Columbano, São Gregório Magno, São Bonifácio e tantos outros nos deixaram belos sermões nesse tempo. Eles combateram sobretudo a luxúria, a superstição idólatra e a violência. As razões do sucesso da Igreja diante dos bárbaros têm seus motivos. Os chefes cristãos impressionavam os bárbaros. Mesmo para aquelas almas brutas, um sacerdote ou um bispo era motivo de respeito. Outro motivo é que quando os chefes bárbaros tiveram que administrar os estados, não tinham a menor competência para tal. E a Igreja possuía pessoal preparado, há mais de um século, para essa função. A disciplina da Igreja, o estudo, o trabalho, salvou então o mundo da anarquia universal. Quando Carlos Magno quis reconstruir a administração do seu reino, foi só no clero da Igreja que ele encontrou o pessoal necessário. Não havia outra instituição de pé no mundo. Mas isto o Mateus não menciona. Indico a Mateus e a outros o livro Aquela Terrível Idade Média, Desmascarando os Mitos, de Regine Pernot. Como só tem em inglês, você pode baixar aqui no ForShared. O link você encontra aqui embaixo. Mais um ponto para mim. One more time. Quem mais a não ser os cristãos poderiam ter fundado as universidades? Vou citar aqui do livro A Gênese da Ciência, de James Hahn. A noção até então desconhecida da universidade como uma instituição acadêmica autônoma não apareceu até a Idade Média e pode-se argumentar que foi um dos avanços mais importantes na história das ideias. Modelos anteriores de ensino e estabelecimentos de pesquisa já existiam, como o Museu de Alexandria, que era muito usado somente pelo rei, e as escolas de Atenas, que eram usadas por um único estudioso, e as madraças do Islã, cujas atividades foram rigidamente limitadas pela lei religiosa e os desejos de seus fundadores. Mas nenhum desses casos são equivalentes ao novo conceito dos universitários europeus. Mas isto o Mateus não menciona. Bom, vou terminando a primeira parte deste vídeo resposta aqui, mas em breve estarei postando a segunda parte, porque o assunto é muito extenso. Obviamente em alguns vídeos não dá para expor todas as respostas, mas vamos tentar ser o mais sucinto possível para que isso possa ser bem compreendido e bem elucidado. Bom, um abraço ao meu amigo Mateus, a todos os amigos do YouTube, muito obrigado, até mais.